A China resolveu surfar com tudo a onda dos carros elétricos e disso ninguém duvida. Na última década, o país evoluiu absurdamente rumo à eletrificação de sua frota e se tornou um dos que mais produzem carros desse tipo no mundo. Mas se tudo vai tão bem assim, e o programa chinês é um sucesso, por que recentemente vieram à tona imagens de milhares de carros elétricos novos abandonados naquele país? O que está acontecendo para que veículos que rodaram menos de 100 quilômetros sejam largados para apodrecer a céu aberto? Será que tudo não passa de uma fachada? E a China, afinal, não é toda essa potência no contexto de carros verdes como quer mostrar para o mundo? Fique conosco para entendermos que segredos a indústria de carros elétricos chinesa tem a esconder. Em 2009, a China lançou um plano audacioso para eletrificar sua frota com uma série de medidas que envolvem subsídios e incentivos financeiros, tanto para as indústrias quanto para a população. Desde então, as vendas de veículos elétricos cresceram vertiginosamente. Em 2021, as vendas foram de impressionantes 3.300.000 unidades. Em 2022, as vendas mais que dobraram, atingindo o número de 6.700.000 unidades. O país lidera com ampla vantagem a produção e vendas desse tipo de veículo no mundo, muito à frente da Europa e dos Estados Unidos e outros países asiáticos como Coreia do Sul e Japão. Mas se tudo vai tão bem assim, por que literalmente milhares de carros elétricos novos como Neta 5 e BYD foram abandonados em enormes pátios pelo país? Carros emplacados e que rodaram apenas 50, 60 quilômetros, alguns com plásticos nos bancos e com telas touchscreen que aparentam nunca sequer terem sido tocadas? E antes que você pergunte, não são carros recém-fabricados esperando ser levados para as concessionárias. São carros que já foram vendidos e emplacados e que deveriam estar circulando normalmente nas ruas, mas que por alguma razão foram descartados em verdadeiros cemitérios de carros. Então, à medida que as perguntas se acumulam, as respostas são cada vez mais escassas. Afinal, por que estão abandonando dezenas de milhares de carros elétricos novos, num país que se orgulha de estar à frente da corrida por veículos limpos? A quem pertencem esses carros? Qual será o destino deles? Antes de tentar responder essas perguntas, precisamos colocar em contexto a questão da distribuição de informações pela China. Pela natureza do seu regime político, o país é um dos que mais controlam o que pode ser divulgado a seu respeito. Os números oficiais daquele país são constantemente questionados pelo Ocidente, visto que não existe transparência nos dados. O Estado chinês controla todos os meios de informação, e as poucas coisas que chegam ao nosso conhecimento são fruto de imagens, vídeos e relatos vazados por cidadãos chineses ou por estrangeiros que moram lá. Além disso, o país é imenso, com um território de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, onde se pode esconder praticamente qualquer coisa. Logo, as imagens que vimos podem se repetir às dezenas em outras áreas do país, sem que tenhamos o real conhecimento. Dito isto, vamos tentar responder aquelas 3 perguntas. Por que estão abandonando dezenas de milhares de carros elétricos novos? Bem, quando a China estabelece um objetivo, ela é capaz de fornecer bilhões de dólares em incentivos para suas indústrias, para que as metas sejam batidas. Isso não significa necessariamente que as coisas vão sair como o planejado, desde que pareçam ter saído como o planejado, entende a diferença? Deixa eu dar um exemplo. Você já ouviu falar das cidades fantasmas chinesas? No fim da década de 90, o governo chinês privatizou o setor imobiliário. Dentro desse plano, as províncias chinesas teriam liberdade para definir os projetos habitacionais e as construtoras que executariam as obras. Mas havia uma regra: o dinheiro para a construção não poderia ser captado no mercado financeiro, e sim apenas por meio de empréstimos do próprio governo central chinês. O que aconteceu então foi um boom na construção de cidades inteiras, com prédios residenciais, shopping centers, hospitais e todo tipo de infraestrutura necessária numa cidade. Quanto mais construções, mais dinheiro era injetado na economia local. Quanto mais dinheiro injetado, mais empregos eram criados e mais a economia da província crescia. Então você sabe, a premissa era construir o máximo possível. Porém, o que aconteceu? Devido ao fato de serem construídas às pressas, houve sérias falhas na infraestrutura dessas cidades, que não atraíram o interesse de moradores. Somado a isso, houve um surto de especulação imobiliária que levou os preços desses locais às alturas. Era a fórmula perfeita do desastre. O resultado foram centenas de milhares de casas e apartamentos vazios e cidades inteiras abandonadas. Bilhões de dólares jogados no lixo em moradias que provavelmente jamais serão ocupadas. Então o resumo é: o programa imobiliário chinês parece que foi um sucesso, sem necessariamente ter sido. Agora, voltando ao contexto dos cemitérios de carros elétricos, é algo que se parece muito com esse caso das cidades fantasmas.
Com tanto dinheiro sendo ofertado pelo governo, os empresários e políticos não se importam muitas vezes se os planos estão sendo eficazes, desde que pareçam eficazes. Dessa forma, especula-se que muitas indústrias chinesas inflam de forma artificial suas vendas para mostrar que o programa chinês do carro elétrico está sendo um sucesso e, claro, faturar com isso, pois quanto mais unidades fabricadas, mais dinheiro é injetado nas empresas. No fim de um ano, o que importa é que as fábricas entreguem os números de suas produções e mostrem que eles superaram os outros países. Afinal, a China precisa ser sempre a maior e melhor em tudo, não é mesmo? De um lado, os orgulhosos membros do Partido Comunista Chinês irão dormir felizes porque superaram a Tesla, e o mundo está deslumbrado com os esforços da China em livrar o planeta da poluição. Do outro lado, centenas de fábricas de carros elétricos chinesas embolsaram bilhões de dólares em subsídios estatais, assim como fizeram as construtoras alguns anos antes. Então essas dezenas, ou quem sabe centenas de milhares de carros abandonados foram simplesmente fabricados com a finalidade de bater as metas de produção. Uma vez vendidos e emplacados, sua missão termina e eles não têm mais utilidade. No fim, tudo parece ser um jogo de números, onde as aparências e o dinheiro importam mais do que qualquer outra coisa. É possível confirmar essa teoria? É muito difícil. Essa teoria faz sentido? Acreditamos que sim, ela faz. Afinal, como já dito antes, existe um histórico de casos semelhantes a esse em outros setores no país. E transparência de informações não é uma das especialidades do governo chinês. Quanto à segunda pergunta, a quem pertencem esses carros? A hipótese levantada pelo youtuber sul-africano Winston Sterzel, com base em sua experiência do que viu depois de mais de 10 anos morando no país, é que estes carros foram de alguma forma comprados e emplacados pelas próprias fábricas. Isto porque os requisitos do governo chinês são de carros que foram efetivamente colocados nas ruas. Desse modo, as fabricantes podem ter encontrado formas de registrar os carros em seus nomes, ou em nome de terceiros, apenas para fins de contagem oficial. Novamente, é algo bastante difícil de comprovar, mas não impossível de acontecer. E por fim, qual será o destino desses carros? Pela forma como foram deixados e pelas condições do lugar, existe uma grande chance que esses carros jamais voltem a circular novamente. Pois do contrário, quem os abandonou teria providenciado um local mais adequado, concorda? Novamente, é bem complicado de afirmar dada a falta de informações. Caso esses veículos estejam realmente fadados ao esquecimento, um cenário menos ruim seria a sua reciclagem. Afinal, seria muito irônico e desastroso que carros movidos a bateria feitos para ajudar o meio ambiente agora estejam poluindo o solo com metais e substâncias tóxicas, não é mesmo? No final, as conclusões sobre o porquê de milhares de carros elétricos novos estarem sendo abandonados pela China fiquam em aberto, e isso é muito frustrante. Infelizmente, assim como vários outros assuntos relacionados a esse país, esse é um terreno ao qual as pessoas do Ocidente não conseguem ter pleno acesso. Tudo o que se sabe sobre os cemitérios de carros elétricos chineses é graças à coragem de pessoas que lá vivem e decidem expor isso publicamente, mesmo colocando suas liberdades e suas vidas em risco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo do canal Mundo do Futuro. Até lá!